Dia 11 do nosso propósito, tornando-se amigo de Deus. Vamos ao vídeo? Nesse capítulo de Uma Vida com Propósitos, que é um dos meus capítulos favoritos, vamos falar sobre fazer de Deus nosso melhor amigo. Esse é um conceito que é muito novo para muitas pessoas. Muitas vezes, quando você diz qual é a sua ideia de Deus, as pessoas pensam em Deus como um distante soberano, ou como um ditador todo-poderoso, ou como um criador nebuloso, ou que a força esteja com você. Na verdade, eles não entendem que Deus quer um relacionamento conosco. É por isso que fomos criados à sua imagem. Foi-nos dada a habilidade de ouvir a Deus como Ele nos ouve, de conhecê-lo como Ele nos conhece e de amá-lo como Ele nos ama. Como você desenvolve uma amizade com Deus? Você faz isso da mesma forma como desenvolve qualquer outra amizade. Isso requer tempo, requer diálogo, requer conhecer e estar com essa pessoa em todo tipo de circunstância. Não podemos construir uma amizade do dia para a noite. Isso leva um tempo até conhecermos a pessoa. Precisamos vê-la nos bons momentos, nos ruins, nos altos, nos baixos. Eu sempre oriento as pessoas quando estão noivos passar por todas as situações antes de se casar. Você pode observar as pessoas em todas as circunstâncias da vida. Da mesma forma, construir uma amizade com Deus é bem prático. Você tem que passar um tempo com Ele, separar um tempo com Ele todo dia. Ter um encontro com Deus, se relacionar com Deus, sentar e ficar calado. Passe um tempo com Ele e fique quieto. Antes de você ler a Bíblia, antes de você falar, fique quieto. E nessa quietude você pode dizer: Deus, tem alguma coisa que você quer dizer para mim hoje? Depois pegue a palavra de Deus, a Bíblia, para ler e peça: Deus, abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua palavra, que é um versículo em Salmos. E você pode dizer: sonda-me, Senhor, tu conheces meu coração. Veja se há algo em mim que precisa de mudança. Coloque-me no caminho certo. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia em ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, nem cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Foram feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, ter medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simboliza nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, nos tornando amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos
e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância de seu rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta de sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e as informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você faça ou pense em cada momento. Orem continuamente significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer tarefa do dia. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou até mesmo jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, ao invés de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia:
Não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade feita há mais de 4 séculos reveste-se de uma especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo do século. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus em um sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlar. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Só precisa treinar a mente para lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu nada do que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é um estilo de vida de adoração. Por meio da meditação contínua, é a segunda forma de estabelecer uma amizade com Deus. É pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus e o que ele faz e o que ele diz. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra, e até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considera Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, e as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim de seu dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, os quais muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem,
e os leva a conhecer a aliança que fez com ele. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Dia 11, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus quer ser seu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25:14. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Medite, anote sua resposta. Te aguardo no próximo vídeo.